Olá, seja muito bem-vindo à aula número 11 da nossa série Angular versus React. E na aula anterior, então, nós aprendemos a criar o mapa da tela principal com o Angular. Nesta aula, nós vamos ver como fazer a mesma exibição do mapa no React, para podermos assim comparar e ver em qual deles é mais simples de se fazer isso. Eu espero e acredito que você tenha assistido a aula anterior, na qual eu comentei sobre o Leaflet, que é uma biblioteca open source JavaScript, que é a que nós iremos utilizar para renderizar o mapa. Então, somente para fazer uma revisão rápida, ele renderizará um mapa parecido com esse, e ele tem essa API que nós iremos fazer uso aqui. Então, nós teremos que basicamente criar um objeto mapa e depois aplicar uma camada de visualização para ela. Eu usaria uma camada de visualização totalmente gratuita, que não precisa de nenhum cadastro, nenhuma API, basta utilizá-la. Ela não é a melhor que existe, mas pelo menos não é necessário nenhum tipo de cadastro e muito menos pagar para fazer uso dela. Portanto, nós vamos utilizá-la. E existe até uma biblioteca do Leaflet para o React, que ela é de certa forma boa, porém, como nós não vamos fazer um uso tão extensivo do Leaflet, nós vamos basicamente criar o mapa, alguns marcadores desse tipo, então eu optei por não utilizar, mas se você precisar, existe uma biblioteca bastante interessante para React com o Leaflet, que é algo que eu senti um pouco de falta para o Angular. E se você tiver que fazer então bibliotecas ou um uso mais complexo do mapa, ela pode ser uma boa alternativa. Mas no curso, para deixar até a questão de mais proximidade no código, vamos utilizar diretamente a biblioteca do Leaflet. Então, assim como nós fizemos com o Angular, nós teremos que instalar a dependência dela no nosso projeto. Então, nós vamos, na raiz da nossa aplicação, digitar npm install leaflet --save e vamos clicar em Enter. Então, aqui ele será instalado e configurado lá no nosso package.json. Voltando então, já poderemos voltar ao código enquanto ele faz a instalação e vamos ver as alterações que nós teremos que fazer no código para exibir o mapa. Assim como nós fizemos com o Angular, nós vamos fazer a importação do Leaflet de forma mais direta aqui no nosso index.html. Então aqui em React Mapas Public nós temos o index.html. Eu fiz a importação aqui acima do título, então aqui acima do title, da tag title, você pode fazer esta importação do CSS do Leaflet e do arquivo JavaScript dele. E qualquer referência, o código-fonte, o link está adicionado aí na descrição do vídeo. Feito isso, nós poderemos fechar este arquivo, fechar esse diretório public e o foco agora será todo aqui no nosso source. Vamos primeiramente então aqui no nosso app.css, que é o nosso componente principal da aplicação, adicionar essa mesma marcação CSS body margem 0 para remover qualquer borda que nós tenhamos no nosso navegador, a fim de deixar o mapa sendo exibido em toda a área visível do navegador. Depois disso, vou ir aqui em componentes e vamos criar um arquivo chamado config.js.
Então, qual a ideia desse config.js? A ideia dele é criar um arquivo parecido com aquele de environments do Angular. Então, o React ele não vem com nenhum sistema de environments por padrão. Você terá que adicionar um se você desejar trabalhar com essa questão. Então, por questão de simplicidade, eles acabaram não adicionando diretamente por padrão no código, mas nós iremos criar este arquivo, pelo menos para centralizar esse tipo de informação em um único local. Assim, caso você tenha que mudar, você já sabe que no arquivo config os seus códigos estarão lá, como o mapa ou a URL da API. Então simplifica bastante a nossa vida. Então crie esse arquivo config.js dentro de components. Para criar muito simples, basta botão direito, new file ou novo arquivo, dependendo do seu editor. E adicione a seguinte definição para ele: export default. Então nós vamos exportar um objeto que terá aqui a chave e o valor. Então mapa title layer e a URL, que é a mesma URL que nós utilizamos para o Angular, do mapa, que ele é totalmente gratuito. E esse export default para que eu possa importá-lo e fazer uso do conteúdo dele. Feito isso, nós temos que abrir o mapa.css e também aplicar aquele mesmo CSS. Então nós também teremos aquela div chamada mapa no nosso componente, eu já vou mostrar em instantes, e nós queremos simplesmente instruir essa div a ocupar a altura e toda a altura e comprimento do navegador disponível, então 100% do height and width, e também queremos que ela tenha a posição fixa no top 0, que seja aqui no canto superior esquerdo da página, a partir daqui que ele ocupe toda a dimensão do navegador disponível. Então, uma configuração aqui bastante simples. E agora sim nós poderemos ir ao nosso mapa e falar dele. Então, o que não está comentado aqui é o que nós tínhamos e o que você deve ter aí no seu código, que é basicamente a função que define nosso componente, retornando aqui o nosso mapa. Primeira coisa, então nós vamos substituir esse return pelo div id mapa. Então esse return aqui, ele será substituído pelo div id mapa. Okay? Nós também precisaremos de algumas importações, na verdade duas, a do leaflet e o nosso config. Então aqui em cima nós vamos fazer esse import l from leaflet e vamos importar aqui config from .config. Então nós teremos acesso ao mapeamento lá do nosso tile. Feito isso, nós precisaremos, ao executar o nosso componente, solicitar o carregamento da aplicação. E aqui o mesmo conceito vale para o React, que é utilizado no Angular. Então a ideia é não utilizar o construtor para esse tipo de carregamento, mas sim fazer uso do ciclo de vida do componente. E o ciclo de vida do componente do React na versão anterior a esse hooks era muito similar ao Angular. Então ele também era baseado em classes e você tinha ali algumas funções, alguns métodos dentro dessa classe que você chamava quando o componente fosse criado, finalizado, atualizado e assim por diante. Mas o conceito agora com o React Hooks é diferente. O React ele introduziu uma funcionalidade que são exatamente os hooks que eles chamam, que é um tal de use effect. E esse use effect ele pode ser usado para criação ou inicialização, para terminar a execução e também para atualização. Então, ele é um 3 em 1
que nós temos dentro de uma função. Ele é relativamente fácil de ser utilizado, mas ele pode necessitar um pouquinho de estudo ou de tempo para você perceber ou aprender a utilizá-lo com o da devida forma, pois ele pode ser um pouco confuso à primeira vista. Então, para utilizar este useEffect, a primeira coisa que nós temos que fazer é importá-lo. Então, aqui temos o import React, que vem do pacote React, nós vamos adicionar esta instrução. Nós vamos fazer aqui. Nós vamos adicionar vírgula e aqui entre chaves esse useEffect. Então, esse useEffect ele é uma função que está sendo importada e a partir desse momento nós podemos utilizá-lo. E como que nós vamos utilizá-lo? Nós utilizamos ele dentro da nossa função mapa. Então eu vou descomentar esse código e aí eu vou explicando o que ele faz. A sua utilização é da seguinte forma: você vai definir esse useEffect e vai definir aqui uma função anônima, uma função que não possui nome nem nada, é só uma definição de uma função. E dentro dessa definição dessa função é onde nós vamos adicionar o nosso código, que vai fazer o que nós queremos aqui. Então, o que nós queremos fazer com o mapa? Nós queremos que quando a aplicação seja carregada, que o mapa ele seja exibido. E como que nós fazemos isso? Nós criamos uma instância do mapa para armazenar o objeto do mapa em si, pois nós precisaremos dele para finalizar o componente. Então nós declaramos aqui como let mapa. Então o let ele é como você declara a variável local que não é uma constante, ou seja, ele pode ser reatribuído mais de uma vez. E aí nós criamos a função que cria o nosso mapa. Então nós criamos aqui um renderizar mapa com a mesma instrução que nós utilizamos no Angular, porque nós estamos simplesmente usando diretamente a API aí do Leaflet, que é esse L que nós importamos acima, .map, passando o ID da div onde será exibido o mapa, que é mapa, conforme nós definimos aqui no return. Fazemos o setView, que é para adicionar a parte central de onde será exibido o mapa, e o zoom inicial, que é 3 para ficar de certa forma bem visível, mas de modo geral, sem muito zoom. E aí nós aplicamos o nosso Tile Layer, que é a nossa visualização, nossa skin do mapa. E nós pegamos o nome aqui do config, que nós importamos, que vem lá do config.js, .mapa tile layer. Definimos um zoom máximo de 19, que é o máximo de aproximação, e adicionamos essa camada de visualização ao mapa que nós armazenamos aqui. Então essa é a função que inicializa. E como que eu faço para chamar esta função? Bom, muito simples, eu simplesmente a executo aqui. E por que isso funciona? Isso funciona porque simplesmente quando o React criar este componente, esta função será chamada. Então esse useEffect ele será chamado, esse letMapa será definido e o mapa será renderizado na tela. Então essa função sendo chamada, executará essa etapa e o mapa será criado. E então, nós estamos usando ou simulando um onInit na nossa classe. Nós iremos ver mais adiante como trabalhar com o update. Então, você verá que a dinâmica será um pouquinho diferente. Mas, por hora, para executar uma única vez, isso aqui já é o suficiente. E aí você deve se recordar que quando nós temos que finalizar o mapa,
ou componente, nós teremos que chamar esse invalidate_size para restaurar o estado do mapa, já que nós vamos mudar visualizações entre telas e componentes. É importante remover esses recursos para evitar algum tipo de conflito. E o useState, ou useEffect, ele tem uma convenção também para ser chamado no onDestroy. E como que, ou o que é, como que eu defino isso? Eu defino retornando uma função. Então, quando eu faço aqui esse return function limpar mapa, então eu estou retornando uma função para o useEffect. Ele vai armazenar esta função e quando o componente for destruído, ele vai chamar esta função. Portanto, quando o componente for destruído, o limpar mapa será chamado e eu só faço a verificação aqui se o mapa ele está definido ainda e eu chamo o mapa.invalidateSize. Então aqui nós temos os dois blocos juntos. Então esse primeiro bloco aqui, nós estamos falando de quando a aplicação, o componente for criado, inicializado, e aqui quando o componente for destruído. Então conforme eu disse anteriormente, o useState ele é um 3 em 1, porque ele ainda vai ter a parte do update que nós não estamos usando aqui, mas nós iremos usar. E feito isso, nós temos o código completo já. Se nós salvarmos aqui e dermos um npm start, nós já deveremos ser capazes de ver o nosso mapa também, da mesma forma que nós havíamos visto lá no Angular. Então vamos aguardar aqui a inicialização e vamos ver o mapa. Bom, aqui a aplicação está começando a renderizar depois da inicialização. Então vamos ver aqui, terminando o carregamento. Então pronto, renderizou o mapa. Conforme você pode ver, no mesmo formato que estava o Angular. Então você pode dar o zoom, diminuir e ele funciona corretamente. Então o código, o mesmo código no Angular e no React, mas a implementação, principalmente devido ao fato de usar o hooks, ela acabou se diferenciando até que bastante do Angular. Então, alguns pontos que nós podemos ressaltar sobre esta aula é que o código ficou bastante enxuto, então nós não precisamos escrever muito código mesmo. Aí tem essa questão do useEffect, que é como nós controlamos o ciclo de vida de um componente no React, que eu acho que tem seus pontos positivos e negativos. Ele, de certa forma, ele é bastante simples de utilizar, tá? Ele faz algumas mágicas assim. Eu diria que ele pode ser confuso à primeira vista, porque ele acaba fazendo 3 coisas ao mesmo tempo. Então, uma única função controla todos os estados do ciclo de vida. Então, isso pode gerar um pouco de confusão. E se você mesmo não tomar cuidado, você pode criar alguns loops infinitos, alguns problemas de execução na sua aplicação, se você não souber exatamente o que você está fazendo. Então, é importante entender exatamente para que funciona isso, para não se confundir. Mas ele, a partir do momento que você entende como ele funciona, ele é bastante simples de utilizar e simples de fazer. Então, um outro ponto positivo que nós não acabamos utilizando aqui é a biblioteca do React Leaflet, que é uma implementação de certa forma boa. Eu já usei ela em outros projetos. Ela ajuda bastante a criação dos componentes ou mapas mais complexos, que é algo que, pelo menos até o momento da gravação desta série, não existia uma tão boa para Angular quanto existe para o React. Então, a parte da comunidade de desenvolvimento
ela acaba tendo uma certa vantagem para o Leaflet, para o React. E com isso então nós terminamos. Agora nos próximos vídeos nós vamos aprender a consumir a nossa API do servidor de Node, que é essa servidor API Master, e nós vamos então obter a informação dos locais para posteriormente nós criarmos os marcadores no nosso mapa. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sino de notificações para ser avisado sobre novos conteúdos publicados. Também não deixe de conhecer o meu site casale.com, onde você encontrará meu catálogo de cursos que o ajudará a acelerar o seu desenvolvimento profissional. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!